E aí, pessoal, tudo bem? Como é que tá os estudos com o Grado? Espero que esteja tudo bem. Galera, faz um tempinho que eu não apareço, acho que uns 13 dias por aí, eu acho. Não sei, não conto. A correria é danada, e produzir conteúdo realmente demanda uma organização e tempo que eu não tenho. Mas tô tentando voltar ao máximo, tá, pessoal? É, hoje eu acho que eu vou falar duas coisinhas, uma rápida e outra nem tanto, né? Que eu fiquei pendente aí, que é a questão do gerenciamento de dependências. Ele é complexo, tá? Envolve um controle à parte, né? E um conteúdo à parte, tá? Mas eu vou tentar trazer o cenário mais superficial possível, né? E pra gente que trabalha com Android e tudo mais apenas. Não vou puxar outros cenários, tá? E aí trazer algumas abordagens também que a gente esteja utilizando e mostrar pra vocês porque elas são utilizadas no nosso dia a dia, certo? Então, deixa eu mostrar uma coisa, outra coisa aqui pra vocês, ó. Existe essa issue aqui aberta no rap oficial do Gradle, tá? Que é relacionada à performance. Então, é uma issue aberta desde 21, né? Que mostra um comparativo de performance entre usando o Groove para aquelas configurações, desenvolvimento e tudo mais que a gente já fez em alguns vídeos, ou utilizando o Kotlin. Então o Kotlin ele sempre toma uma pancadinha aqui no quesito de performance, ou seja, ele leva um tempinho a mais, né? Pra para configurar, para ler o script, para configurar o script, ler, executar e tudo mais. Então, tipo, o Groove sempre sai ganhando nesse comparativo. Isso aqui no passado. Se a gente for lá no final, o mesmo autor ele já trouxe um desse ano, comparando o Gradle 8.0 e com o Kotlin 1.8, né? Ou seja, as últimas novidades aí nas duas stacks, certo? E novamente parece que o Kotlin começou a ficar um pouco mais lento relacionado a Groove, né? Quando você utiliza Groove, tá? Então, aí começa aquelas discussões sobre o que é melhor, sobre o que é pior, se deveria estar utilizando realmente ou não. E desde os primeiros vídeos eu estou recomendando utilizar Kotlin DSL. Pessoal, o Groove, ele tem mais. O Groove e o Gradle eles têm mais tempo do que o Kotlin, né? Se vocês não sabem, Groove. O Gradle já está em um tempo no mercado, acho que desde 2004, se eu não estou enganado. 2005, 2003, não lembro agora. Groove é uma linguagem desde 2003. Ela surgiu ali bem pare a pare com Scala, que é outra linguagem. Que a galera, né? Se você já trabalhou com Java, você já teve um pouco de cenário de não ser tão produtivo por causa de ter alguns recursos em outras linguagens que Java nunca implementava. E essas linguagens ela sempre trouxe esse poderio que Kotlin nos oferece hoje, tá? E também todo o suporte em cima da JVM. Então, Gradle acabou adotando o Groove e de lá pra cá, é claro, né? Os caras vão fazendo otimizações, eles vão fazendo otimizações em cima da engine do Gradle e também em cima da engine do próprio Groove, da linguagem, né? Hoje ela ela acho que sempre foi, é gerenciada pela Apache, não é gerenciada pelo time do Gradle, tá? E aí, tipo, vai fazendo uma otimização ali, uma otimização assim, e ela vem ganhando os anos de otimizações, né? Mas isso não exclui Kotlin de ser bom, tá? Não é que Kotlin é ruim. A diferença também é que em segundos ela é pequena, mas se um projeto for gigante e você usar isso aqui como parâmetro, isso pode ter um impacto sim. Mas assim, isso é temporário, pessoal. É até o time do Gradle começar a dar uma melhorada na engine. O time do Kotlin junto com o Gradle fazer uma estrutura em que a compilação fique mais performática em cima da JVM para rodar pro Gradle. É tudo cenários que podem ser adaptativos ainda, tá? Então, Kotlin 1.8 é recente, Gradle 8.0 é recente. Então, tem muitos cenários aí para melhoria. Isso aqui é bom para ficar antenado, né? Por exemplo, Tiago falou que Kotlin DSL era melhor, vou migrar. E quando você migra, seu projeto começa a ficar demorando mais ainda para poder fazer build. Então aí você vai achar que eu estava errado na situação, certo? Então isso aqui mostra que às vezes é uma decisão que deve ser tomada com cautela na hora que você fazer a mudança só por fazer, tá? Então a ideia que eu quero trazer aqui. Então esses cenários aqui, é muito provável que Kotlin nunca ganhe de Groove, porque é tipo você pegar uma base, né? E tentar ser melhor que a base. É tipo, o Kotlin nativo, ele compila para nativo e ele ser melhor que você fazer, ele ser mais performático que você fazer um código em C, certo?
Pode acontecer, pode, mas a probabilidade ela é muito baixa, porque uma coisa já foi feita para aquilo, outra coisa está se adaptando para aquilo, certo? Então, trazendo esse caso aqui só para mostrar para vocês, caso vocês tenham visto aí, eu acho que desde o vídeo 10 eu já tinha visto isso, já estava analisando. E aí eu deixei pra falar posteriormente pra vocês. Se vocês tivessem visto antes e eu não cheguei a falar, vocês podem estar comentando por aí e achando que eu não tava ciente. Mas esse cenário aqui eu já tô ciente, tá? Então, e não se preocupe, tá? Veja as vantagens de utilizar Kotlin e DSL sobre o Groove DSL que a gente vem trabalhando aqui dentro, que aí vocês vão se preocupar menos com esses cenários aqui, ok? E tem outros cenários de otimizações com Gradle que dá para fazer para evitar essas complicações aqui que o próprio Kotlin DSL vai trazer para você. Então, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre o gerenciamento de dependência, né? Então, é um cenário complexo, tá? Mas eu vou tentar ser o mais simples possível. Vocês utilizam esse implementation, test implementation, Android test implementation. Quem utilizou Dagger ou outro annotation processor também tinha o Capt, lembra? Tinha um capture aqui para você colocar referência para annotation processor. Quem está utilizando o KSP hoje, né? Kotlin Symbol Process, certo? Tem um KSP e aí você bota sua dependência aqui e por aí vai, tá? Explicando aqui esse cenário para você, pessoal. Esses caras aqui, dentro do dependencies, eles são configurations, tá? Existem as configurações que a gente já viu conversando nos outros vídeos, certo? Para evitar mal entendimento aqui com o cenário de configuration do dependency. Existem configurations que a gente vem trabalhando para configurar nossas tasks, configurar nossas extensions, plugins e tudo mais. E existe configuration de configuration mesmo, tá? Que é você cria uma configuração que ela vai ser utilizada em um cenário específico, certo? Explicando aqui, por exemplo, implementation. Implementation ela é uma configuration, certo? Que você diz o seguinte, olha, quando eu usar implementation, essa dependência aqui Android X Core KTX, ela vai ficar disponível no meu app tanto em tempo de compilação quanto em tempo de execução, tá? Ou compile time e runtime time. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Certo? E aí você está dizendo o quê? Que na hora que eu for fazer o build do meu projeto, essa dependência tem que estar no class path, certo? E quando eu for executar alguma coisa que use dependência do call KTX, ela também tem que estar no já final ou no APK final ou no A final, certo? Então, esse implementation aqui é uma configuration. Depois eu pego um vídeo só de configuration para mostrar para vocês como é que a gente faz, certo? Se quiserem entrar aqui, ó, vocês podem entrar. Aí ele vai ter, ó, certo? Um ADD. O ADD ele pede o nome da configuração. Então aqui eles estão criando uma configuração chamada implementation. Isso aqui já é provida do Gradle. E aqui ele dá o dependency notation. Ou seja, se existe uma configuração chamada implementation e ele vai adicionar essa dependência para essa configuração, certo? E aí com isso, essa dependência fica tanto disponível em tempo de compilação quanto em tempo de execução, tá? Então, esses 4 caras aqui, você está dizendo que para o projeto, a gente está no módulo app, tá? Para o módulo app, quando for gerar o APK ou o AB, certo? Esses caras aqui também tem que estar no arquivo final, porque eu preciso das dependências dele em tempo de execução, certo? Deixa eu separar esses aqui. Teste implementation. Aqui fica interessante. Se vocês já perceberam que quando você vai fazer algum teste, a dependência que você já declarou no implementation, você não precisa também declarar aqui como teste implementation. Por exemplo, pegar essa Core KTX aqui e fazer isso aqui, teste implementation. Já perceberam que vocês não precisam fazer isso aqui? E essa dependência ela já está disponível quando você faz um teste aqui na seção de testes unitários ou do Android Test, tá? O que é que acontece? Implementation ela é como se fosse a base para algumas outras que terminam com implementation maiúsculo, ou seja, quando você dá um teste implementation, você está dizendo que
essa dependência, ela só deveria estar disponível na hora de executar testes, certo? É tanto que se você vir aqui no main, né, e tentar acessar alguma API de JUnity, você não vai conseguir nas suas classes ou nos seus arquivos, porque essa dependência aqui, ela é específica para o cenário de testes, ou seja, teste, Unity Test ou Android Test. Qualquer outra configuração que ela herde da configuração de testes, tá? Então, isso aqui, ela faz uma espécie de hierarquia de dependência, ou seja, isso aqui já está como implementation, ela entra nos testes, porque ela fica disponível para todo mundo, e essa daqui ela só entra no cenário de testes. Bacana? Então, aqui é uma outra configuration, muito provável que gerada, não sei quem gerou aqui, mas eu acho que o próprio Gradle ele fornece, tá? Essa dependência é básica do Gradle. Então, o próprio Gradle já fornece o cenário de teste implementation. E aí, ela já pega, já herda todas as dependências que vem de implementation e já entram como teste implementation também, certo? Então, só para mostrar aqui rapidinho, ó, vou pegar fechar aqui só para vocês verem. Se eu fizer um import org.junit, ele não aparece, tá vendo? Porque a dependência eu disse que ela só deve estar disponível no cenário de teste, né? Se eu tirar o cenário de teste implementation, vou dar um sync aqui só para mostrar para vocês. Rapidinho. Aí ele vai colocar agora o JUnity como dependência no ClassPath também. Então já assumiu aqui o erro de fazer o import. Então eu tenho o JUnity agora. E tenho after, tenho assert, before, todos os caras que a gente utiliza lá para fazer configuração de testes. Bacana? Interessante isso aqui, né? Então com isso, tipo, você evita colocar dependências para serem resolvidas em cenários que não precisa. Por exemplo, de que adianta eu colocar o teste como implementation, certo? Ou o JUnity no cenário de implementation. E aí quando eu for buildar, o Gradle vai ter que ir no Maven buscar o JUnity se eu nunca vou usar ele aqui dentro do meu source main, né? Source set main. Eu só preciso ele na hora de executar os testes. Com isso aqui você evita ter resolução de dependências durante a sua execução ou outra configuração que você tenha. Ok? E aqui entra o cenário do Android Test Implementation. Então, se você seguir pelo nome, né, pela declaração de nome da direita para a esquerda, você vai conseguir entender o que está acontecendo. Então, ou seja, que existe uma configuração específica para Android Tests ou teste instrumentado, tá? E aqui ele diz o seguinte: é uma implementation, ou seja, tudo que já está aqui ele vai conseguir usar aqui dentro. É uma test implementation, ou seja, todos os que estão configurados para test implementation também vai estar disponível aqui, tá? Você vai ver que já tem acesso ao org JUnity aqui, ó, no exemplo de teste dentro do Android Test, ok? E ele está dizendo que é um Android Test, ou seja, é uma configuração específica para testes Android, que é essa parte aqui, ó, Android Test. Então, esses testes aqui, eles são específicos para testes, essas dependências aqui, elas são específicas para o cenário de testes instrumentado, tá? Então, o que é a configuration aqui nesse caso? A configuration é a forma em que eu estou executando meu código para aquele momento. Se eu estou querendo compilar alguma coisa ou gerar alguma coisa, então ele vai pegar apenas as dependências que eu coloquei como implementation, certo? Se no momento eu executo um cenário de teste no Gradle, ele vai reaproveitar as implementations e também vai buscar as dependências para o teste implementation, certo? Porque eu estou rodando uma configuração específica. Quando eu rodo os testes instrumentados, aí ele vai aplicar o mesmo cenário de hierarquia para esse cara aqui, certo? Porque ela é top-down. Bacana? Mas e se eu quiser apenas no cenário de compilação? Me dê um exemplo aí, um cenário de compilação. Por exemplo, o cenário do gerador de código, né? Como o capt o capt do Dagger, né? Para gerar as classes e tudo mais. Ou o KSP do Google, certo? Esses caras, eles têm que gerar código primeiro, né? Para depois eu poder compilar o meu arquivo final,
certo? Então, eles vão ter que gerar classes que ainda não existem, ou conteúdos que ainda não existem. Aí esses conteúdos eles têm que entrar no ClassPath para eu conseguir compilar com sucesso, certo? Então, para isso, existem duas configurações que você pode usar para distinguir o que você quer fazer com o que você não queria fazer com o implementation. Existe compile only, essa aqui, o próprio nome já diz tudo, né? E existe a runtime only, tá? Então, se você não quer ter esse cuidado, ou se você quer ter um cuidado maior na hora de definir suas dependências, que é muito difícil para desenvolvedores Android trabalhar com esses dois caras aqui, mas caso você precise, você agora está sabendo, existe um compile only e um runtime only, tá? Os nomes são bem específicos. Compile only, a dependência só vai estar em tempo de compilação. Então, quando você vir aqui e fazer um build no seu projeto, certo? Vamos dizer que eu quero gerar o APK aqui. Então, a dependência que eu coloquei como compile only, ela vai estar disponível ali na hora de compilar. Se eu executar o meu APK e ele tem uma dependência que estava configurada apenas com runtime only, ele vai crashar, porque a dependência ela não foi para o arquivo final. Eu declarei a dependência só como compile only, ou seja, só para buildar o app, certo? O inverso também é o mesmo, só que você vai descobrir em tempo de build do projeto, né? Se você colocou uma dependência, se você colocar, por exemplo, o core KTX apenas como runtime only, certo? Só que tipo, aqui deve ter algum extension function que você está utilizando dentro do seu código nesse momento, para poder, sei lá, fazer alguma conversão, alguma ação dentro do seu código, certo? Na hora que você for gerar o APK, o build vai falhar, porque a dependência ela só vai estar disponível em tempo de execução, não em tempo de compilação. Ok? Então, isso aqui é o básico desse cenário de configuração. É claro que tem mais coisas para aprofundar aqui. Eu estou sendo o mais superficial possível de como isso funciona. Mas para o cenário do Dev Android, você que está começando com o Gradle e tudo mais, dificilmente vai precisar se preocupar com esses cenários aqui, tá? O pessoal de cada biblioteca que já usa cenários, eles já fornecem as informações que vocês precisam. Então vai ter muito implementation. Ah, esqueci um aqui. Entro nele já. Então vai ter muito implementation. Quando for uma biblioteca de teste ou alguma abordagem de teste, o pessoal vai fornecer as configurações específicas de teste, como teste implementation, Android teste implementation. E se for algum recurso avançado, que precisa só em tempo de compilação runtime, o pessoal também vai fornecer compile only, runtime only para vocês. Beleza? Então, quando vocês verem essas abordagens aqui em alguns repositórios, certo? Vocês já vão entender como elas funcionam. São configurações que são necessárias para tipos de execuções específicos. Eu quase esqueço um aqui, que muita gente utiliza e que eu quase pulo aqui sem querer, que é a API, tá? Implementation, eu já falei, né? É em tempo de compilação e em tempo de execução, tá? Compile e runtime, ok? O API ele vai além. Por quê? O implementation ele é específico para o módulo em que você está trabalhando, certo? Com o API você diz que é uma dependência que precisa em tempo de compilação, precisa em tempo de execução e também outros projetos que dependem do atual dependem dessas dependências. É complicado, né? É o seguinte. Quando você usa API, você dá uma abertura maior no gerenciamento de dependências que você tem, certo? Então, por exemplo, vamos dizer que aqui vou aqui no My Library, tá? E eu consigo fazer isso aqui, ó, My Library, colocar como o CoreKTX como API. Bacana? Nesse momento, o CoreKTX ele vai ser usado para tempo de compilação e tempo de execução do My Library, certo? Mas no momento que eu coloquei como API, eu também deixo essa dependência exposta para quem depender do My Library. Então, cadê? Eu não coloquei. Não coloquei. Então, no momento que eu faço isso aqui, implementations, project, e eu botar aqui My Library. Eu tô com My
Acho que eu tô com TypeSafe habilitado, mas vou colocar dessa forma aqui, que é a forma antiga. Então, no momento que eu digo que esse meu app depende do MyLibrary, como aquela chamada API ela deixa exposta, ela deixa aberta as subdependências, então automaticamente o meu app ele também já vai ter acesso ao Core KTX, tá? Então, se você não quer repetir dependências, ppcompat, material, tá? Tem API para teste também, mas não recomendo sair utilizando. E aí, vou remover isso aqui. Então, o ppcompat já está no MyLibrary, né? Então, ó, e outro problema, e isso ajuda também a evitar outro problema. A ppcompat aqui é 1.6.1, aqui é 1.4.1, então você pode ter problema de conflito aqui. Agora, todo mundo, né, que depender de MyLibrary vai ter acesso também a 1.6.1. Material 1.8.0, aqui era 1.5. E tem constraint layout aqui? Não. Então, ok. São só esses caras aqui. Então, nesse momento... Opa. Não era para download check, não. Então, nesse momento, por eu implementar o projeto MyLibrary no app e esses caras aqui estarem como API, automaticamente o app já continua com acesso ao Core KTX, ao ppcompat e ao Material. Certo? Só que cuidado, pessoal, com essa API. Você pode fazer API também para projeto, tá? Você consegue fazer isso. Só que tome muito cuidado com isso aqui, certo? Se o projeto, ou se a dependência que você está utilizando aqui é uma dependência compilada, como esses caras aqui, ok, tudo bem, aí você sai utilizando. Se você usa API e você tem um projeto assim, existe um probleminha aqui que acontece, que é o seguinte. Se alguém alterar o MyLibrary, automaticamente quem está usando o API do MyLibrary vai ser rebuildado também. E aí você vai perder uma performance desnecessária. Porque por ele exportar, né, por deixar público essa dependência, automaticamente ele não sabe ele sabe quem está utilizando ela, mas não sabe se essa alteração influenciou lá. E por não saber, a saída mais correta é fazer build, mesmo que não tenha alterado. Então, se você tem uma dependência de projetos muito grande e você está utilizando API entre esses módulos, você sai alterando módulos aí dependentes, cara, você sai rebuildando todo o grafo de projetos que você tem no seu projeto principal, certo? Então, muito cuidado com API, muito cuidado. Recomendo para cenários que você tem assim, dependência já compilada, ou seja, já está publicado em algum repositório, já pronto local, qualquer coisa desse tipo. Aí beleza, sem problema, porque você não vai ter com frequência alterações nesses caras. Mas na hora que você, por exemplo, atualizou aqui para 2, cara, quem tiver dependendo do MyLibrary vai ser rebuildado também, porque mudou a referência aqui. Então, como a API deixa aberto, sai rebuildando todo mundo que tem essa dependência. Ok? Então, não ia escapar esse não, tá? API, e API também continua sendo uma configuração como implementation, teste implementation e tudo mais. Você tem API para os outros cenários, ó. Você tem Android Test API, Android Test Release API. E eu vou falar esse outro aqui rapidinho. Como eu falei, né? Como é configuration, tá? Quando você tá a gente já moveu, né? Pro plugin aqui. Deixa eu abrir rapidinho para não ficar muito longo. Botei no como. Como é configuration, pessoal? Existe um cenário no AGP, certo? Que ele também usa esse cenário de configuration para os build types e product flavors, certo? Se você já passou por isso, você deve saber. Se não, vou relembrar para você e vou explicar para quem nunca viu. Lembra que dentro de build types a gente já tem o build type de debug, default, e o build type de release, né? Fornecido já pelo AGP esses dois, ok? Lembra que a gente tem o compile only e o runtime only, ou seja, eu defino em que cenários essas dependências vão ser utilizadas. Com o build types, o AGP ele faz uma combinação entre o build types e esses caras aqui para poder fornecer dependências para os build types específicos. Então, por exemplo,
eu quero que o Constraint Layout ele esteja disponível só no build type de debug. Então você tem um debug implementation. Olha que legal. Ou seja, se você buildar o APK em modo de debug, o Constraint Layout vai estar lá. Se você buildar o APK em modo de release, a variante de release, o Constraint Layout não vai estar no class path ou para runtime. Se não está no class path, não vai estar para runtime, tá? Porque a configuração ela é bem específica. Ou seja, o AGP ele já cria uma configuração por baixo dos panos aí, na hora que você define o build types. E ele já faz a combinação com as outras APIs já os outros elementos fornecidos, as outras configurações fornecidas pelo Grid. Então tem um debug API também, ok? Se você quiser compartilhar só na variante de debug, se você tiver um product flavor, vai ter o product flavor aqui com o build type. Então, sei lá, seu product flavor é app pago debug implementation, vai ter isso no seu app, certo? Isso aqui é bem legal porque você coloca dependência específica para um cenário, tá? Deixa eu falar um cenário para vocês específico que vocês podem ter no dia a dia de vocês. Crashlytics. Dificilmente você precisa do Crashlytics em builds de debug, porque você vai fazer um teste local, o QA vai fazer um teste local, você não quer poluir o Crashlytics com crashes que não são cenários reais, né? Que não são clientes utilizando. Então, você bota o debug você bota o Crashlytics só no release implementation. Release implementation e a dependência do Crashlytics aqui. Bacana? Então esse vídeo deve ter ficado longo pra cacete, mas essa era a ideia que eu queria passar pra vocês do Dependencies, tá, pessoal? Não vou entrar muito a fundo porque é um cenário que não é tão comum, desenvolvimento Android. Eu vou tentar focar nos outros cenários que a gente já está trabalhando, que é tasks, automatização, fazer alguma verificação de alguma coisa no dia a dia e tudo mais, tá? Só esse cenário de dependência mesmo aqui, vocês seguem o padrão, seguem a recomendação que vai dar tudo certo. Não tente inventar coisas com API, pelo amor de Deus, para não aumentar o tempo de build do seu projeto e tudo mais, tá? Saiba o que está utilizando aqui. Mas, sabendo com as configurações, como tem configurações por tipo, você pode dar uma otimizada no próprio build dos seus projetos, tá? Então, quando você bota em debug, release, ou você bota apenas em teste, evita API, você consegue fazer umas otimizações aí. Beleza? Então, esse é o vídeo por hoje aí.